Olha aí, meu amigo, que beleza. Como é bonita a amizade do Lula com seus amigos ditadores. No caso específico aqui, o senhor Nicolás Maduro, que tem no petróleo o seu grande produto de exportação, aquilo que mantém a sua ditadura no poder, e ele sofre uma série de problemas com restrições, com bloqueios, com sanções internacionais, principalmente aquelas impostas pelos Estados Unidos. Mas parece, de acordo com algumas denúncias, que o Brasil está dando uma forcinha para a Venezuela nesse sentido, facilitando a chegada do petróleo venezuelano, lá na China. Pois é, a grande questão que fica é, o Brasil estava consciente de que isso estava acontecendo, a Venezuela usando o nome do Brasil para fazer essa trapaça, essa fraude? Será que há algum tipo de conveniência por parte das autoridades brasileiras nesse sentido? Porque se isso está acontecendo, e convenhamos, dado o histórico do PT no poder, as relações promíscuas do PT com a Venezuela às custas da imagem e de recursos brasileiros, não seria nenhum absurdo pensar em algo desse sentido. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda muito dessa forma, pode ter certeza disso. Qual que é a história envolvendo essa suposta fraude aqui? O petróleo rebatizado, ou seja, como se ele tivesse vindo de outro país que não da Venezuela. Olha como que a coisa funciona, e já teriam sido comercializados US$ 1 bilhão nessa brincadeira aí no ano passado, meu amigo. Pois é, isso aqui, algumas empresas de rastreamento de navios tanque que informaram isso, que divulgaram essas situações aí. O que acontece? A Venezuela vende o seu petróleo sancionado pra caramba, principalmente para refinarias independentes da China. Isso aqui não é só a Venezuela, outros países que sofrem sanções também acabam tendo esse mercado como seu principal consumidor. E o que acontece? O Irã também acaba sendo uma grande fonte disso. Então, existe uma empresa offshore da Malásia que é responsável por fazer esse transbordo. Então, o petróleo venezuelano, o petróleo iraniano, vai para essa empresa da Malásia e depois vai para as refinarias independentes aí da China. Um esquema para tentar burlar a questão das barreiras, a questão das sanções. Porém, olha só, vendedores de petróleo venezuelanos desde meados do ano passado, então para ver. US$ 1 bilhão desde julho do ano passado, meu amigo. Não é o ano inteiro, não, metade do ano. O que eles têm feito? Eles têm rebatizado o petróleo venezuelano como sendo vindo do Brasil, como se tivesse vindo de cá. Isso permite que os navios naveguem diretamente da Venezuela para a China e encurta a viagem em cerca de 4 dias, o que é coisa pra caramba, diga-se de passagem. Enfim, a Venezuela está sancionada para a questão do petróleo desde 2019 por culpa, é claro, do governo Nicolás Maduro. Os Estados Unidos querem enfraquecer a ditadura do Nicolás Maduro e sabem que precisam sufocar por meio do dinheiro. É a forma mais fácil, mais prática de resolver esse problema aqui. Então, o que acontece? Essa prática aqui, que é chamada de spoofing, já tem sido mais ou menos utilizada de alguma forma. Os comerciantes, eles transferem petróleo de um navio para o outro para disfarçar a origem do petróleo venezuelano. Então, faz aí essa transação de conteúdo para embarcar em outro navio que não tem a bandeira venezuelana e acaba o produto passando como se fosse de outro país, quando na verdade não é. Agora tem outra tática que tem sido usada também, de forma muito eficiente, diga-se de passagem, que é: esses transportadores estão adulterando o sinal dos navios tanque para dar a entender que eles estão saindo do Brasil, na verdade. Então não precisam trocar o conteúdo ali do petróleo, dos tanques, de um navio para o outro. Eles só mudam a localização de saída do navio para fingir que estão saindo do Brasil, mas na verdade estão saindo lá
da Venezuela. Então é o chamado spoofing isso aqui. E, meu amigo, realmente a Venezuela tem se dado bem nessa história. Então veja aqui que, de acordo com dados da alfândega chinesa, a China importou 2,7 milhões de toneladas do Brasil de mistura de betume entre julho e março deste ano, 1,2 bilhões de dólares ao todo. Porém, a verdade é que sim, a China compra petróleo do Brasil, mas raramente, de acordo com a Petrobras, o Brasil vende betume, ou seja, esse betume está vindo de outro lugar. Pois é, né? Inclusive aqui, a alfândega brasileira não registra exportação de mistura de betume para a China desde 2023, pelo menos. Talvez seja antes disso ainda a última exportação. O que isso está acontecendo? Qual que, na prática, qual que é a jogada nessa história aí? Provavelmente aqui, né, o que está entrando na China como betume brasileiro é o merei da Venezuela, que é o petróleo bruto que a Venezuela produz bastante e é o principal produto comprado pela China, lá da PDVSA, que é estatal, a Petrobras lá da Venezuela, por meio de intermediários. Então, o que acontece? Esses intermediadores, esses vendedores de petróleo, têm usado aqui esse merei, colocado o rótulo de mistura de betume, enfim, estão fazendo aí a documentação de remessa alterada para dizer que isso aqui tá vindo do Brasil de fato e não da Venezuela, e falsificam os sinais também, enchem o navio lá na Venezuela e fingem que estão saindo aqui do Brasil, e realmente a coisa acaba funcionando muito bem nesse sentido aí. Então veja aqui, por exemplo, o navio aqui, o navio tanque Carina, lá da Libéria, né? A bandeira é da Libéria, na África, mas carregou aqui 1,8 milhão de barris de petróleo Merey 16 do venezuelano, né? Para essa empresa chinesa aqui em fevereiro, usando o nome de Catelin, porém falsificou o sinal enquanto estava lá na Venezuela, fazendo parecer que tinha saído aqui do Brasil e chegou no mês passado lá no porto Yangpu da China. Ou seja, meu amigo, passaram a perna aí em alguém nessa história. E aqui, até o momento, olha só, ninguém das autoridades estatais não responderam. A agência alfandegária da China não respondeu a essa questão aqui ainda, não deu a sua opinião sobre o que está acontecendo, sobre sua ciência ou não desse caso. O Ministério de Petróleo da Venezuela também não, e o governo brasileiro também não. Ninguém se manifestou. E eu tendo a desconfiar, posso ser um cara muito desconfiado, mas eu tendo a desconfiar que todo mundo sabe que isso está acontecendo. Que a China sabe, que a Venezuela sabe e que o Brasil principalmente sabe que ele está sendo usado de laranja nessa história sem qualquer tipo de vantagem econômica, né? E, enfim, isso aqui encurta, esse processo encurta a viagem em 4 dias, então o custo é muito menor. Além disso, eles também têm uma vantagem aqui de financiamento bancário, inclusive, por passar essas cargas como sendo brasileiras. Acaba sendo mais fácil conseguir algum tipo de financiamento tendo essa carga aí como contrapartida do que tendo algo relacionado à Venezuela, que é muito mais complicado de fato. Ou seja, né, meu amigo, tem muitas vantagens para todos os envolvidos nessa história aqui, mas a verdade é que o Brasil não ganha nada com isso. Pelo contrário, ele acaba virando mais ou menos um Vietnã da vida com as sanções dos Estados Unidos, se tivessem progredido como originalmente se pensava em relação à China. Ou seja, o Vietnã seria uma ponte para exportar produtos chineses para outros lugares. No caso, o Brasil é o Vietnã da Venezuela, acredite ou não. E eu duvido muito que ninguém sabia dessa história aqui no Brasil. É muito gritante, é muito escabroso para não ter sido percebido em algum momento por alguma autoridade. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.